Irmãos, o texto base para a nossa lição, embora nós não vamos ler agora, está em Hebreus capítulo 1, versículos de 1 a 4. Nós não faremos a leitura nesse momento, mas se os irmãos quiserem deixar aberto em vossas Bíblias, tá? É esse o tema base. E lá nós entendemos que Deus se revelou, né? Deus foi revelado, Ele se revelou a nós, Ele tirou o véu para que nós tivéssemos pleno conhecimento dEle. Os irmãos não viram, tá? Mas eu entreguei um objeto para minha esposa antes de vir aqui para frente. Tá? Se eu perguntar para qualquer um aqui, para adivinhar que objeto é esse, isso não vai passar de uma adivinhação. Isso não vai passar de uma especulação. Essas são as formas que nós, homens, atuamos para tentar descobrir aquilo que é não conhecido, quando nós não temos informação alguma. Quando nós temos resquícios de informação, nós começamos a fazer um estudo sobre isso, né? Quem é da área científica sabe que existe até método para que isso ocorra, tá? Mas com base em algumas informações, você consegue desenvolver estudos e aquilo que antes era mera especulação passa a ser conhecimento, tá? Deus não nos deu meras informações, Ele se revelou por completo. Ele nos deu tudo o que era necessário para conhecermos a respeito dele, tá? De tal maneira que nós não precisamos e devemos, inclusive, afastar qualquer tipo de especulação a respeito de Deus. Tudo o que nós precisamos saber de Deus nos foi revelado. E de que forma? Nós veremos hoje. Tá? Nós veremos que Deus se revela de várias maneiras diferentes, de várias formas diferentes, tá? E que todas essas maneiras possuem elementos mais que um, tá? Para concretizar aquele conhecimento. Tá bem? Como eu disse no começo da aula, embora sejam várias as maneiras que Deus se utiliza para se revelar, elas são classificadas em duas principais. Tá? A revelação geral e a revelação especial. Tá? A revelação geral, ela recebe esse nome por duas questões básicas. Primeiro, pelo seu conteúdo, né? Ele revela de forma genérica, generalizada, quem é Deus. E ela é geral também por causa do público que ela atinge. A revelação geral não atinge somente os eleitos de Deus. A revelação geral atinge a toda a humanidade. Do que eu estou falando, irmãos? De uma forma abrangente, eu estou falando da criação. A criação revela a Deus. A criação mostra que Deus existe. Mostra quem é o seu autor, o autor da criação. E a Bíblia nos fala que os céus proclamam a sua glória, né? Os céus proclamam a glória de Deus. Então, aquilo que é observável, que é nítido aos nossos olhos, aos nossos ouvidos, ao nosso tato, revela a existência de um Deus, revela a existência de um autor. Essa obra perfeita que nós observamos na natureza não veio do nada. Aliás, nessa parte eu gostaria muito que fosse o professor Roberto que estivesse falando, porque quando ele aborda assuntos científicos e biológicos, ele dá um tapa na nossa cara de acreditar em algum momento na nossa vida que isso é fruto da natureza, que isso é fruto do acaso. Deus nos deu a criação para nos tornar indesculpáveis. Porque é impossível você olhar para a natureza, para os fenômenos naturais e falar, isso daqui veio do nada. Isso aqui veio do caos. Porque o que os homens propagam é isso. Que uma explosão deu origem à vida.
E quando a gente pensa em vida simplória, né, unicelular, até vá lá, né, a gente pensa na simplicidade, mas a gente não tem ideia da quantidade de elementos dentro de uma única célula para que ela tenha vida. As células, irmãos, como é que eu vou falar? É nós em miniatura, porque ela respira, ela se alimenta, ela excreta. Tá certo? E de repente, do nada, uma célula começa a se multiplicar. E essa multiplicação começa a dar origem a vários tipos de célula. Uma vai virar ossos, outra vai virar nervos, outra vai ajudar a pensar, a outra vai ajudar a comer. Só de nós analisarmos a natureza, a criação, a gente já se torna indesculpável de crer que isso possa vir do nada, de uma explosão, de um caos. Então, a criação, ela revela a Deus de uma forma geral, né? Porque ela é abrangente, ela é genérica, tá? E porque ela se destina a todos, inclusive aos não eleitos, inclusive àqueles que nunca tiveram contato com as Sagradas Escrituras, com o Evangelho. Até um índio, nos cafundó do Judas, que nunca tenha tido contato com as Sagradas Escrituras, tem uma noção de divindade. Tem uma noção de que as coisas não podem ser só isso aqui que eu estou observando. Ou não é? É claro que daí tem né, os desvios, né? O Deus Sol, o Deus da água, o Deus da raiz, o Deus da mandioca, né? Mas eles têm dentro deles, né, a impressão de Deus falando, existe uma divindade. O que você vive não é um acaso. O que você percebe ao seu redor é perfeito demais. Uma obra de arte perfeita não pode vir do nada. Ela não pode vir nem de um pintor, de um escultor medíocre, se ela é perfeita. Se ela é uma obra-prima. Percebem? Essa é a revelação geral. Que Deus fez de 3 formas. A criação, propriamente dita, tá? Que foi do 1º ao 6º dia. E acabou ali a criação? A criação, sim. A criação acaba ali. 7º dia, Deus descansou. E parou? Está de férias desde o 7º dia? Não. A criação vai do 1º ao 6º dia. E a partir do 7º, começa a segunda forma de Deus se revelar de forma genérica, que é a providência. Deus, através da sua criação, age naturalmente e, às vezes, milagrosamente, né, ordinariamente e extraordinariamente, para que tenhamos vida. Então, nós temos a criação como o primeiro elemento da revelação geral, que é a natureza, que é o mundo, que é o universo, que é a vida. E nós temos a providência de Deus no seu continuado agir em nossas vidas, como segundo elemento da revelação geral. Nós nos mantivemos vivos, nós nos mantemos vivos, tá? Por uma providência divina. É só pelo querer dele que nós estamos aqui. E não é por um acaso. Ah, não, mas eu estou aqui porque meu pai, meu avô, meu bisavô, meu tataravô até chegar em Adão. Não. A providência de Deus, no agir da humanidade, cotidianamente, fez com que você estivesse aqui. Inclusive aqui, nesse local, especificamente, falando dele, conhecendo dele. Revelação geral. Primeiro elemento, criação. Se encerra no 6º dia. Segundo elemento, providência. Cotidianamente, né?
diuturnamente até agora. E o terceiro elemento da revelação geral. Qual que é o terceiro elemento da revelação geral? Alguém quer tentar? Se alguém quiser tentar, pega um espelho. É você. Você é o terceiro elemento da revelação geral. Você testifica a existência de Deus. O homem foi a criação que coroou a criação divina. Quando nos olhamos no espelho, olhamos a obra-prima de Deus, no que tange a criação. É isso que nós chamamos de revelação geral. A criação que foi do primeiro ao sexto dia, a providência divina de Deus diuturnamente em nossas vidas, e nós mesmos somos testificações, somos comprovações de que Deus existe. Uma pessoa não pode olhar para o espelho e achar que ela veio do nada, que ela é um acaso, que ela existe, pura e simplesmente. Existem algumas características da revelação geral, né? Por exemplo, ela não nos fala, ela apenas se mostra. Nós podemos observá-la, mas ela não nos esclarece algumas questões. De tal forma que nós não podemos fazer o que os teólogos chamam de teologia natural. O que é teologia natural? É você tentar estudar Deus, teologia, observando apenas os elementos naturais. Você vai conseguir chegar a algumas verdades, de que Deus existe, de que Ele é perfeito, de que Ele é o arquiteto do universo, de que Ele é bom, de que Ele é misericordioso. Essas são verdades que você consegue chegar observando apenas a natureza. Mas é o suficiente? Eu vou conseguir uma revelação completa de quem Deus é, apenas observando a natureza? Não. Não. A principal informação que nós precisamos de Deus, a natureza não nos dá. A principal pergunta, a natureza não nos responde. E qual que é essa pergunta? Como serei salvo? Como adquirirei a vida eterna? Como poderei ser perdoado? Essas perguntas a criação não responde. A providência não responde. E você também não. Então, estudar esses elementos da revelação geral não é suficiente para responder essas perguntas. E Deus, misericordioso, fez o quê? Se revelou especialmente. Aí ele se apresenta, ele próprio, à humanidade. Ele apresenta o seu desejo para a humanidade. Ele apresenta o seu projeto para a humanidade. E projeto aqui, eu não estou falando daquele projeto que a gente, eu gostaria de, um querer futuro. Não, é projeto que vai ser concretizado. Tá? É projeto que antes de iniciado já está finalizado. Tá? Então Deus se revela especialmente. E para isso ele decidiu nos dar as Escrituras. É através das Escrituras que Deus testifica de si próprio, nos ensina de si próprio. Ele nos deu esse livro, que nós chamamos de livro, mas que são 66 livros. Né? A Escritura, e Jesus já dizia isso, né? É o termo para se conhecer a Deus. Jesus usou das Escrituras para explicar Deus, para explicar a revelação de Deus. Ele próprio falava que as Escrituras não falham.
E as Escrituras revelam o próprio Cristo. Foi ele próprio que afirmou: vocês examinam as Escrituras e elas testificam de mim. Falava Jesus. Então, irmãos, as Escrituras são a revelação especial. Elas registram a revelação especial de Deus. Tá? Então, revelação geral: criação, providência, ser humano. Revelação especial: as Escrituras. Pura e simplesmente, acabou a aula? Não. De que forma que Deus... Quais foram as formas, quais foram as maneiras, quais são os elementos da revelação especial? Né? Para isso a gente precisa entender o que são as Escrituras. É um livro. Né? Como que ela se condensa? Como que ela se formou? Como que as informações que estão nela chegaram até nós? Né? E aqui eu chamo 2 Timóteo, capítulo 3. Os irmãos não precisam abrir, que o Jorginho vai projetar. Versículo 10. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 10. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, os quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Aqui é Paulo falando com Timóteo, né? E olha, ele sempre cita essas 3 cidades, né? Porque foi onde ele mais sofreu, né? Foi onde tudo começou, foi onde ele foi apedrejado. Então, ele constantemente está lembrando desses lugares, né? Que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras. Olha ele trazendo aqui a origem de todo conhecimento, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Paulo está falando para Timóteo, não é o que eu estou falando para você que você tem que seguir. Você sabe o que está escrito nas sagradas letras. Cristo se referenciava às Escrituras como sagradas. Tá certo? Então, para que serve as Escrituras? Para que serve as sagradas letras? Para dar conhecimento daquilo que a revelação geral não nos dá, que é a salvação. A revelação especial de Deus, que é condensada nesses 66 livros, servem para que nós tenhamos conhecimento de como alcançar a salvação. E como que nós alcançamos a salvação? Pela fé em Cristo Jesus. Ou seja, tudo o que está aqui vai apontar para Cristo. Tudo. Da primeira à última letra. Da primeira à última vírgula. O grande objetivo das Escrituras é esse. É tornar aos pecadores a possibilidade de serem salvos, mediante a fé em Cristo Jesus. Ela nos revela. As Escrituras, que são a revelação especial, nos revela Cristo, o que Ele fez e o que Ele fará. E complementa no versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda é inspirada por Deus. E útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Notem, irmãos, as Escrituras não servem somente para a gente ter conhecimento da salvação. Elas servem também para nós nos aperfeiçoarmos até a salvação. Na educação, na correção, na repreensão, no ensino e na justiça. O que Paulo está falando aqui é que as Escrituras servem para que nós alcancemos também um estado mais elevado de santificação. Que ela serve para todo e qualquer propósito, quando o objetivo é a salvação. É salvação do início ao fim. Ela mostra como que nós devemos começar
e terminar a nossa existência nessa terra. Portanto, irmãos, as Escrituras são uma revelação especial, tá? E elas têm o fim único e objetivo de nos revelar a Cristo, de nos mostrar e dar conhecimento de Cristo. Tá bom. Entendemos o que ela faz? Entendemos. A vontade de Deus está constando nela? Está. De que modo? De que modo que ela foi elaborada, as Escrituras? Quais foram os elementos que Deus se utilizou para formar as Sagradas Letras? Quando nós temos palavras como escritura, letra, automaticamente a nossa mente já nos revela que há um autor. Um escrito não aparece do nada, né? Alguém pegou uma pena, hoje, modernamente falando, uma caneta, um teclado, né? Escreveu algo. Então tem um autor. E quem que escreveu a Bíblia? Quando ela foi escrita? Onde ela foi escrita? Todas essas perguntas são importantes para nós entendermos como que a revelação especial se deu. A geral foi através daqueles 3 elementos: criação, providência e o ser humano. Mas e a especial? A revelação especial é as Escrituras, que nos apontam para Cristo. Tá, mas de que forma? Como que elas foram formadas? Onde elas foram formadas? Quem as escreveu? Será que Deus um dia estava lá nos céus e falou: ô anjo, vem cá. Perguntaram qual? Ah, manda o Gabriel mesmo. Senta aí, eu vou ditar um negócio para você. São 66 livros, vai escrevendo. E a hora que terminou, Deus foi lá, abriu um buraquinho no céu e mandou para baixo o livro. Desceu que nem um meteoro. Foi assim que foi formada a Bíblia? Gente, eu estou brincando, mas tem gente que acredita nisso, tá? Os islâmicos vão pelo menos uma vez na vida adorar uma pedra que caiu do céu. Acho que é em Meca que fica, não sei qual que é a cidade divina deles lá. Porque eles falam que aquela pedra foi Deus que mandou para mostrar para Adão e Eva onde eles deveriam construir um altar lá. Me fugiu o nome da pedra agora. Então, eu brinquei aqui e tal com a Bíblia, mas tem gente que acredita que as coisas que caem do céu são de inspirações divinas, tá? Não vai passar na Arábia esse vídeo não, né? Pois bem, foi dessa forma? Obviamente que não. A Bíblia não foi escrita por uma pessoa só. A Bíblia não foi escrita num lugar só. A Bíblia não foi escrita num tempo só. Não vou perguntar para ninguém para não constranger. Quanto tempo levou para as Escrituras serem formadas? Alguém quer chutar? Do primeiro ao último escrito nela constante? A Bíblia levou mais de 1.500 anos, do seu primeiro livro ao último, para serem escritos. Isso já responde várias coisas, né? Primeiro, que não foi escrito por uma pessoa só. 1.500 anos. E essa já é a primeira grande característica da revelação especial. Ela é progressiva. A revelação especial de Deus se deu de forma progressiva, paulatinamente, vagarosamente, ao longo de 1.500 anos. Deus não se revelou inteiramente num único momento. Ele o fez vagarosamente, para que a humanidade, na sua imperfeição, tivesse capacidade de assimilar tamanha perfeição. Não foi um ditado, irmãos. Tá? Foram homens inspirados por Deus que escreveram as Escrituras conforme o querer de Deus, mas não foi um ditado isso.
E isso é muito importante entender. Que não foi num único momento, que foi ao longo de 1500 anos, que foram vários homens e que foram através de inspirações. Porque se você não entender isso, você vai enxergar na Bíblia certas contradições, certas inconsistências, que não há. Cristo falou que as Escrituras são perfeitas, e são. E são. Elas só não são para quem acredita que isso aqui foi um ditado, feito num único momento. Ela é progressiva. Essa revelação, ela foi vagarosa, ela foi lenta. Deus foi se revelando de si cada vez um pouco mais, cada vez um pouco mais. Quando o conhecimento anterior dele já estava sedimentado, ele vinha e apresentava uma nova informação. E assim foi ao longo dos séculos. E aqui a gente pode dizer até ao longo dos milênios. Ele foi complementando as informações anteriores que a humanidade tinha dele. E parcialmente ele ia se revelando, até que os homens tivessem um conhecimento completo dele. E o autor de Hebreus, e aqui a gente vai para o nosso texto base da aula, né, no capítulo 1, ele deixa isso bem claro, tá? O autor, que nós não sabemos quem escreveu Hebreus, mas foi ali pelo final da década de 60. Ele revela a perfeição das Escrituras e como que elas vieram paulatinamente, vagarosamente até ele. Veja, ele está no final do século, ele está no final da década de 60 do primeiro século. Então ele já tem todo o Antigo Testamento em mãos, né, o autor de Hebreus. Ele já tem parte do Novo Testamento na mão dele. Ele já tem algumas cartas de Paulo, né, Gálatas, Tessalonicenses, Romanos, Timóteo talvez não, talvez a primeira carta de Timóteo ali no final da década de 60 ele já tivesse em mãos. Apocalipse não, né? Mas ele já tinha boa parte das Escrituras em mãos para a afirmação que ele fez. E olha lá, capítulo 1, versículos de 1 a 3 de Hebreus. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras, veja a repetição aqui, a ênfase dele, aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Olha, ele está falando de criação, ele está falando de revelação, ele está falando de profecia, ele está falando que isso foi devagar, que foi durante muito tempo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Deus se revelou no passado, irmãos, de muitas formas. E muitas vezes. É essa repetição que ele dá foco. Tá? E de que maneira, né, foram essas revelações? De que maneira foram essas vezes, né, que ele se manifestou para os pais, né, para os antigos? Primeiro de tudo, não foi uma única forma que Deus se utilizou para se revelar. Tá? Como a revelação ela era progressiva, também a forma utilizada por Deus também foi progredindo ao longo do tempo, né? Até que chega na pessoa do Filho, né? Nesses últimos dias nos falou pelo Filho, é a concretude. Ou seja, a pessoa do Filho é o ápice, é a concretização da revelação, tá? Toda a revelação aponta e se conclui no Filho. Está bem? Qual foi a primeira maneira que Deus se utilizou para se revelar? Lá atrás. Vamos lá para Gênesis. Lá no capítulo 1, 2 de Gênesis. Qual foi a primeira vez que ele se apresentou? Né? A gente observa lá em Gênesis e Êxodo essa forma que Deus se utiliza. Estou fazendo suspense, né? A gente vê lá em Êxodo, em Gênesis e Êxodo, essa forma que Deus se utiliza e depois ela desaparece. Deus não se utiliza mais dessa forma para se revelar, né? Ele pode até ter se utilizado de outros momentos, porque Deus é Deus e Deus faz aquilo que lhe aprouve, né? Poder para isso ele tem,
né, sabedoria para isso ele tem, mas que foi registrado apenas, somente lá em Gênesis e Êxodo, naquele período do Antigo Testamento. Como que ele fez isso, né? Ele fez isso através de aparições. No começo da Bíblia, nos tempos mais antigos, a gente observa Deus se revelando em aparições. Ele toma uma forma visível da sua essência, não a essência, mas ele adquire uma forma visível, às vezes uma sarça, que não se arde, que arde sem queimar, né? Às vezes uma tocha, às vezes um homem, né? Ele adquire formas humanas, e no começo é dessa forma que Deus se utiliza para se revelar. Ele aparece. Ele aparece. Apareceu para Adão, para Abraão, para Moisés, das mais diversas formas possíveis. E como que nós chamamos isso na teologia? Tá? Essas aparições de Deus. Bom, se é de Deus, é tel. E a outra palavra em grego para essas aparições, aparição, manifestação, é fania, de fainos, de aparecer. Então, essas aparições de Deus que estão registradas em Gênesis e Êxodo são chamadas de teofanias. Então, quando a sarça está queimando, eu nunca lembro qual que é o verbo que eles usam, se está ardendo sem queimar ou se é queimando sem arder. É ardendo sem queimar, né, seu Roberto? Eu não lembro como é que está o texto, mas ela arde sem queimar, sem se consumir. Obrigado, Marisa. Isso é uma teofania. Tá? Eu até acabei citando aqui, é o que Moisés viu, né? A sarça ardendo é uma teofania. Adão viu muitas teofanias. Deus falava com ele diretamente, né? Abraão viu essa teofania, né? Tem lá no capítulo 12 de Gênesis também. Deus se apresenta a Abraão, né? Então, se ele se apresenta, Abraão está vendo alguma coisa. Nessa parte específica do texto aqui não foi dito qual foi a forma adquirida por Deus, mas está dizendo que Deus se apresentou, né? E lá no verso 1 diz, né? Disse o Senhor a Abraão. Então tem uma pessoa interagindo, algo interagindo com Abraão. Sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que te mostrarei. Existe um interlocutor ali com Abraão. Por vezes ele se utiliza de instrumentos, por vezes não, mas são sempre aparições. Lá no Antigo, eu estou falando. Tá lá bem em Gênesis e Êxodo. Tá? São momentos em que ele fala diretamente, é Deus falando diretamente com o seu interlocutor. Ele mostra diretamente qual é a vontade dele. Ele mostra diretamente, pessoalmente, qual é o desejo dele para aquele interlocutor, seja Adão, Abraão, Moisés, seja lá quem for. Durante toda a vida de Abraão, Deus apareceu para ele, né? E nós temos um episódio aqui, no capítulo 17, verso 1 de Gênesis, Jorginho. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor. Apareceu, né? E disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão, você se prostra diante de algo, né? Prostrou-se Abraão, rosto em terra, e Deus lhe falou, está ali, né? Quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Irmãos, ele apareceu para Abraão, isso é uma teofania. Tem outros lugares? Tem. Em Gênesis 15, versículo 17, Jorginho. Essa aqui é aquela passagem dos pedaços, né, da cerimônia dos pedaços. Os irmãos vão lembrar, né, que Deus mandou ele rachar os animais, né, e fez um corredor, que nem esse corredor aqui, metade do animal para um lado, metade do outro, né? E eles iam celebrar uma aliança,
né? Por que essa cerimônia, irmãos? Porque os judeus, eles usavam uma expressão, é até interessante isso, porque isso remonta, para quem gosta de história do direito, né? Isso remonta aos primórdios lá do direito. O judeu, ele usa uma expressão que é diferente da nossa para acordo, para aliança. Ele fala cortar uma aliança. A gente fala celebrar uma aliança. A gente usa verbos diferentes. E olha que interessante, é por causa do nosso decaimento, é por causa da nossa impureza que a gente usa celebrar. Por quê? Porque o judeu foca num ponto da aliança diferente que a gente. Veja, se você está fazendo uma aliança, é porque você tinha um inimigo, ou você tinha uma pessoa numa situação contrária à sua, e vocês entraram num acordo. Quando isso acontecia, o que tinha normalmente? Uma festa. Se a gente vê os filmes da antiguidade, né, sempre tinha uma festa quando os reis faziam as pazes, né? Então, celebrar uma aliança. Esse é o nosso foco, é a festa. O judeu não. O judeu tem foco naquilo que verdadeiramente tem que ser o foco de uma aliança. Ele tem foco na punição. Para o judeu, você desrespeitar uma aliança, você teria o quê como recompensa? O mesmo futuro daqueles animais. Você seria cortado no meio. Então, a gente foca no momento da celebração, do fazimento, né? O judeu foca naquilo que vai acontecer com você, se você desrespeitar uma aliança. Ele foca na punição, você vai ser cortado ao meio. É por isso que eles, não vou usar mais celebraram, né? Por isso que eles realizavam a aliança nesse formato. Eles pegavam o animal, rachavam e eles atravessavam, trocavam de lugar, estava feita a aliança. Tá? Então os irmãos lembram desse momento. Está lá em Gênesis 15, 17. Tá? E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: à tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Uma tocha de fogo, um fogareiro. Isso é teofania. Era Deus. Era Deus. Não era a essência de Deus, porque a essência de Deus é invisível a nós, graças a Deus, né? Nós não podemos vê-la, mas é uma forma visível que ele tomava para se apresentar, para se mostrar visivelmente para o homem. Interessante aqui que Deus passa sozinho, né? Oi, seu Roberto. E é divino mesmo, né? Os cortes dos animais era o seguinte: se eu não cumprir, eu vou pagar com o meu sangue. Né? Só que Abraão não passou. Exato. Exato. Né? Passou uma tocha e um fogareiro. Os dois representando Deus. Quer dizer, eu cumpro a minha parte, Deus falando, e vou cumprir a sua se você também não cumprir. Né? Então eu vou pagar com o sangue. E o sangue de quem que é? O sangue de Jesus. Jesus Cristo. Já desde os primórdios apontando para Cristo. Este já é o proto-evangelho, na realidade, né? Aliás, o proto-evangelho já vem lá desde de Adão e Eva, mas aqui é tudo apontando para Cristo, né? E olha que interessante, senhor Roberto, o senhor falou que as escrituras falam, e o senhor bem relembrou, né? Que Deus sozinho assumiu esse compromisso, né? Ele foi e voltou. Abraão não. Por que Deus fez isso? Porque Deus sabia da nossa infidelidade. Sabia da nossa impureza, da nossa incapacidade de sozinhos alcançarmos salvação. Que nem todo o sangue de toda a humanidade seria suficiente para pagar essa aliança. No direito moderno nós temos um tipo de contrato que é parecido, senhor Roberto, chama contrato com estipulação em favor de terceiros. O favorecido não participa do contrato. É o que Deus fez aqui. É, por exemplo, quando a dona Lourdes vai na Unimed e assina um contrato para atendimento de um dos filhos. O filho está assinando o contrato? Não, mas ele vai ser atendido.
é um contrato com cláusulas em favor de terceiros. É o que Deus fez por nós aqui. Celebrou um contrato exclusivamente, sozinho, em favor de nós. Tá certo? Obrigado pela participação, seu Alberto. Mais tarde, Deus vai destruir Sodoma e Gomorra, capítulo 18, está um pouquinho para frente aí. Tá? Inicialmente ele se apresenta como anjo e depois como homem, né? Está em 18:1, Jorginho. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava assentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Eu acho interessante esse versículo, porque é um dos poucos em que você dá a hora exata, o lugar exato, a indicação geográfica, todo o lugar onde Deus apareceu. Né? Onde foi? Nos carvalhais de Manre, na entrada da tenda de Abraão. Que momento do dia foi esse? O maior calor do dia. Qual que é o maior calor do dia? Meio-dia. Então Abraão estava lá na sombra dos carvalhais, né? Dando uma descansada, e vem Deus e se apresenta perante ele. Versículo 2. Levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegastes até vosso servo. Depois seguireis avante. Responderam: faze como disseste. Pode fazer. A gente vai comer com você. É Deus se apresentando na forma de homem. Então, Abraão teve a oportunidade não só de ver Deus, mas de comer com ele. Ele apareceu fisicamente. Isso é teofania, irmãos. A teofania não é somente com elementos, fogo, né, sarça, pomba, né? Não. Por vezes Deus assume a forma humana para se apresentar. Irmãos, eu não sei se eu vou causar polêmica agora ou não, tá? Mas vou dizer e defendo, tá? Quem que estava com Abraão ali? Sabemos que era Deus. Mas quem era? O próprio Cristo. Irmãos, toda vez que falarmos em teofania no Antigo Testamento, a Bíblia fala o Senhor, fala Deus, mas ela está se referindo à segunda pessoa da Trindade, é Cristo. É Cristo que se apresenta. Só que Cristo, antes de se fazer carne, é Cristo antes de se encarnar. Como que eu provo isso para vocês? João capítulo 1, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Só que logo depois João fala que ninguém jamais viu a Deus. Quem nós vimos foi Cristo. Fala, Renato. E pela forma como você levantou esse braço, vai vir uma... Não, Jair. Desculpa. Do Filho do Homem, né? Então, é relevante a gente lembrar da fornalha, né? Porque foram lançados 3 jovens lá. E os 3 jovens, só das pessoas colocarem eles lá, pessoas morreram. E quando eles estavam na fornalha, né? Só de se aproximarem da fornalha com o calor, né? E lá dentro tinha 4. E a Bíblia fala que era a vestes dos filhos do Filho do Homem. Então, Jesus Cristo... Né, Marisa? Foi uma discussão uma vez que a gente teve lá naquele grupo, né? Então, Cristo estava presente com os 3 jovens lá, a ponto de salvar eles das pessoas chegarem perto da fornalha, né? E já morrerem. Mas Cristo estava com eles dentro da fornalha. Então, as vestes do Filho do Homem. Às vezes isso pode ser difícil para nós entendermos, né? Porque na nossa existência pequena, falha,
caída. Cristo é algo relacionado ao Novo Testamento. Ele apareceu no Novo Testamento. Deus só mandou ele para a terra, né, na sua concepção. Não. Cristo estava com Deus na criação. Cristo é o comparecedor nesses momentos aqui. É o próprio Deus. É o próprio Deus. Tudo bem que ele nem se chamava Cristo ainda, né? Foi só lá quando estava grávida que o anjo Gabriel desceu e falou, vai se chamar Jesus, né? Mas era o próprio Cristo, aparecendo para Abraão, comendo com ele. Era a segunda pessoa da Trindade. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E logo na sequência, ninguém jamais viu a Deus. Ninguém nunca viu a essência de Deus. Deus se fez representar nesses momentos por Ele próprio na pessoa de Cristo. Que período que as teofanias aparecem, né? Começam em Adão, obviamente, né? É os primeiros momentos em que a gente registra as ocorrências de teofanias, e elas se findam com Moisés. A partir de Moisés, nós não temos outras teofanias como estas. Tem algumas esparsas, mas, assim, elas são extraordinárias. Ordinariamente, né, corriqueiramente, elas ocorrem até Moisés. No final do livro de Moisés, está dito lá, né, que ninguém mais veria Deus, né, dessa maneira. E para confirmarmos, vamos lá para Deuteronômio 34, 10. Deuteronômio, capítulo 34, 10, onde se afirma que nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face. Veja, aqui é o ponto final. Me dá até um... Aqui é o momento que Deus fala, olha, dessa forma, nesse formato, dessa maneira, foi até aqui. Vou continuar com vocês, mas de outra forma. No tocante a todos os sinais e maravilhas que por mando do Senhor fez na terra do Egito a Faraó, a todos os seus oficiais e a toda a sua terra, e no tocante a todas as suas obras de sua poderosa mão, e aos grandes e terríveis feitos que operou Moisés à vista de todo Israel. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face. Ocasionalmente, Deus ainda apareceu, né? Ele apareceu para o profeta Elias, né? Quando chamou lá para o Horebe. Lembra que Elias estava depressivo, desanimado, né? Estava desesperado. Ele tinha acabado de vencer os 400 profetas de Baal, né? Mas ele achava que a obra dele, na prática, não tinha resolvido nada, né? Então ele estava já pedindo a morte, né? Ele queria morrer, e daí Deus aparece para ele e fala, vamos lá para o Horebe, né? Então eles vão lá para o Monte Sinai, né? Lá ele vê fogo, mas Deus não estava no fogo. Ele vê ventania que despedaça o monte, mas Deus não estava na ventania. Ele vê terremoto, mas Deus não estava no terremoto. E de repente ele sente uma brisa, um sussurrar, e Deus estava ali. É uma outra teofania. Mas é engraçado que não é mais como antigamente. Não é na abertura de mares, não é no terremoto, não é no vendaval, é no sussurrar. É na brisa. E aqui, irmãos, é Deus mostrando a excepcionalidade que essa forma vai adquirir. Ele não vai mais se manifestar dessa forma. É já ele revelando um período de transição de teofanias para outro formato. Vejam Números 12.
Eu acho que é versículo 1. Números 12. Aqui eu entendo que é o momento em que Deus está deixando bem claro a transição de um modo de agir para outro. Tá? Os irmãos vão se lembrar que é o Arã e Miriam botando o dedo na cara de Moisés, né? Questionando Moisés. Que eles estavam desconfiados que Moisés não falava por Deus e tudo mais, né? E daí vem o próprio Deus defender Moisés, né? Então está lá no versículo 4, perdão, Jorginho. Logo, o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: vós três, saí à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Irmãos, para pensar. Quem Moisés era para Deus? Que a hora que ele estava sendo importunado por esses dois, ele desceu do seu trono de glória para botar um ponto final nisso. Isso é uma teofania, é ele descendo em nuvem. Depois chamou a Arão e a Miriam, e eles se apresentaram. Então disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me faço conhecer ou falo com ele em sonhos. Não é assim com o meu servo Moisés. Parece que ele vai desmentir Moisés, né? Que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente e não por enigmas. Pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? Deus desceu na nuvem praticamente para dar um tapa nos dois ali. Só que é ele falando também que isso vai acabar. Então, irmãos, distinção básica, tá? O que está começando aqui? Está acabando teofanias? Está acabando as teofanias. E está começando o período de profecias. É um outro formato que Deus se utiliza para falar com nós, para promover a sua revelação especial. Teofania, Deus aparece, Deus fala diretamente. Profecia, ele não aparece, tá? Ele não assume uma forma visível, mas ele visita, às vezes audivelmente. Vou tentar de novo, audivelmente, em sonho e em visões. É uma revelação indireta. Os profetas eram conhecidos por videntes, tá? Essa é uma palavra ruim agora, tá? Mas eles eram chamados de videntes porque eles viam a vontade de Deus em sonhos, em visões, tá? Então ele recebia a informação de Deus e daí ele vinha: assim diz o Senhor, e registrava a vontade de Deus. Até Moisés, então, nós temos revelações teofânicas. A partir de Moisés, nós temos revelações proféticas. É o segundo formato que Deus se utiliza. A teofania, uma revelação direta, a profecia, uma revelação indireta. E aqui, começo a dar ares de tristeza. Por quê? Eu falei desde o começo, ela é progressiva. A revelação é progressiva, porque mais e mais você vai adquirindo conhecimento de Deus, mas no seu formato ela vai regredindo. Ela progride no conhecimento e regride no formato. Antes era diretamente com Deus, agora é através dos seus profetas, num formato indireto. Ele fala cada vez mais, ao mesmo tempo em que ele fala cada vez menos. Ele se dá a se revelar cada vez mais, mas a frequência com que ele faz isso vai
diminuindo. Por quê? Tem razão. Nada do que Deus faz é sem razão. Por que Ele aumenta o seu conhecimento ao tempo em que Ele vai diminuindo a forma e, às vezes, a quantidade? Disciplina. Disciplina. É o aprofundamento do pecado do povo de Deus que faz com que cada vez menos Deus fale. O período ali de Gênesis e Êxodo compreende alguns séculos. Dos profetas, mais de 1 milênio. Então Deus aumenta o conhecimento do povo a seu respeito, ao mesmo tempo em que Ele diminui a forma e a quantidade de vezes que Ele faz isso. Até que chega um momento e para. Deus para de falar, inclusive, através de profecias. O período profético, o teofânico vai de Adão a Moisés. O profético vai de Moisés. Moisés é um marco tanto para um quanto para outro. Ele viveu ambas as experiências com Deus, né? O período profético começa em Moisés e vai até onde? Quem que é o último profeta? O último livro do Antigo Testamento? Malaquias. O profeta dos dízimos, né? É assim que o pessoal lembra. Até Malaquias. Encerra em Malaquias? Não. O encerramento do período profético é uma coisa muito interessante. Tem 2 nomes, e eu fiz 4, né? 2 nomes que têm que serem estudados como marcos finais do período profético. Tá? Primeiro de tudo, eu falei lá que Deus vem diminuindo a sua fala até que Ele para. Por quanto tempo Ele parou? 500 anos. Deus se cala, Deus se silencia por 500 anos. Depois de Malaquias, a primeira pessoa que volta a profetizar só aparece 500 anos depois. É o chamado silêncio profético. Durante 500 anos, nós não observamos, no ano do rei, não sei das quantas, veio o Senhor em sonho, em visão, papapá, e assim disse. 500 anos de silêncio. 500 anos onde não se ouviu um sussurro de Deus a respeito da vontade dele. Até que, lá nas bandas da Galileia, né? Na beira do Rio Jordão, aparece um cara vestido de pele de carneiro, de camelo, comendo mel silvestre, gafanhotos, né? Quem que era? João Batista. Então nós ficamos 500 anos no silêncio profético, desde Malaquias, e vem um novo profeta, João Batista, encaminhado por Deus para alinhavar o seu caminho, o caminho do profeta, do Messias que estava chegando, né? Vem João Batista e fala, ele está chegando. Olha, ele já chegou. Já está entre nós. Eu não sou digno nem de desatar as correias de sua sandália, mas ele já está aí. Ocorre um rejuvenescimento do período profético? Não. É um último sussurro. É aqui que acaba o período profético, em João Batista. Ordinariamente, obviamente, né? Porque nós temos depois Apocalipse, né? Nós temos uma série de profecias, mas ordinariamente, né? Da mesma forma que as teofanias podem ocorrer a qualquer momento, se Deus quiser, mas elas ocorriam ordinariamente, lá no período de Gênesis e Êxodo. O período profético, ordinariamente, se encerra com João Batista. E por que a gente pode afirmar isso categoricamente? Porque
Cristo falou isso. Onde? Lá em Mateus 11, versículo 13. É Cristo afirmando, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Até João. Que João? João Batista. Então, o primeiro profeta é Moisés, que é o último dos teofânicos. E o último dos profetas é João Batista. Além de Cristo afirmar, por que nós podemos também afirmar que as profecias acabaram? Por que as profecias acabaram? E aqui é ótimo a gente ter isso em mente, para quando aparecem esses profetas na televisão, sabe? Tem um aí que se intitula Profeta, Vidente, Pastor. É Pastor, Vidente, Profeta, é a intitulação dele. Né? Por que a gente pode falar que os profetas acabaram, que as profecias acabaram, se encerraram em João Batista? Porque todo o objetivo das profecias, assim como todo o objetivo da revelação, é anunciar Cristo. Quem que vem na sequência? João Batista? O que ocorre na sequência? Cristo. Então, tudo que veio antes era para culminar, era para concretizar. O ápice da revelação está ali, é Cristo, que veio, encarnou, viveu entre nós, padeceu dos nossos pecados, morreu morte de cruz, é ressurreto e está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Que profecia mais há que não vai contar algo que já ocorreu? A plenitude dos tempos, a concretização dos planos de Deus, já veio, já ocorreu. Nós só aguardamos agora a sua segunda vinda. Não há o que dizer, irmãos. As profecias se acabaram. Houve outras previsões, né, no Novo Testamento, né? Como o Apocalipse também revela muita coisa. Mas profecia é algo intrinsecamente que aponta para Cristo. Está certo? Aliás, Apocalipse, quando fala da concretude dos tempos, ele está falando de quem? Né? De Cristo. Então, irmãos, qual que é o terceiro elemento da revelação especial? O primeiro são teofanias. As três formas, né? Teofania. O segundo é profecia. O terceiro é Cristo. Esse é o terceiro elemento da revelação especial de Deus. É o Filho de Deus. É a revelação da pessoa do Filho. É a encarnação do seu Filho. É por isso que, voltando ao texto base da aula de hoje, Hebreus capítulo 1, versículo 1, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. É o terceiro elemento, é a terceira forma que Deus se utilizou para a sua revelação especial. Então Deus faz a sua revelação geral através da criação, através da providência e através da criação do ser humano, e especialmente para nos proporcionar salvação, visto que a revelação geral não tem conteúdo salvítico, ela não salva, somente a revelação especial salva. Ele se utiliza de teofanias, por um período, ele se utiliza de profecias, por um período, até que ele vem e fala pelo seu próprio Filho. Ele apresenta o seu próprio Filho. É a revelação em nível máximo. É o ápice. É a concretude. É o cumprimento da promessa.
Nada, nem ninguém pode falar mais de revelação especial do que o próprio Filho do Homem, Jesus encarnado. Tá certo, irmãos? Então, como que nós podemos saber, né, o conteúdo da revelação teofânica? Está registrado nos primeiros livros. Como que nós podemos saber o conteúdo da revelação profética? Está registrado nos demais livros do Antigo Testamento. E como que nós podemos ter conhecimento do conteúdo do Filho, da pessoa do Filho? Através do Novo Testamento, que é o Evangelho. Ou seja, ter conhecimento apenas do Antigo Testamento ou apenas do Novo Testamento faz com que você tenha uma revelação especial, parcial. Elas se complementam. Um é a concretude do que foi prometido no outro. Tá certo, irmãos? Dá para se aprofundar mais em tudo isso? Com certeza, com certeza. É por isso que nós vamos ter uma aula de revelação geral e uma outra aula de revelação especial. Isso aqui foi tudo uma breve síntese, um introito ao que nós vamos estudar. Espero não ter esvaziado as próximas aulas, tá bem? Mas é isso, irmãos. Revelação geral. É Deus se mostrando, Deus afirmando a sua existência através da criação, através da sua providência, através da nossa criação. Que fomos feitos à imagem e semelhança dele. Que temos em nós a polegada dele, a impressão digital dele, a reminiscência de todos os seus, da sua existência, da sua essência como Deus. E vendo que somos impuros, vendo que somos decaídos, ele promove a sua revelação especial, se apresentando aos patriarcas presencialmente nas teofanias, mandando o seu ensinamento através dos seus escolhidos, através das profecias, e mandando pessoalmente o seu Filho a nós, fazendo-se conhecer e padecendo dos nossos pecados. Tá bem, irmãos? Perguntas? Comentários, correções, indignações? Fala, Raquel. Foi um tipo de punição? Oi? O período interbíblico foi uma punição? O intertestamentário? Não, na realidade não, porque Deus já tinha falado tudo o que ele precisava para que nós tivéssemos conhecimento de quando Cristo viesse. A disciplina não é uma punição, mas é na forma de um ensinamento. Ele está diminuindo. Não dá para falar que Deus estava decepcionado, né? Porque Deus sabe tudo, mas ao mesmo tempo em que o nosso comportamento entristece a Deus, ele sabe desse comportamento nosso. Ele sabe que nós somos assim. Então, a profecia ela vai se diminuindo como uma forma de disciplina, mas ao mesmo tempo porque está se concretizando, está se complementando, não é complementando, está se completando todo o conhecimento que nós precisávamos ter para esperar Cristo. Tanto que João Batista não diz coisas novas, ele só afirma, chegou, está chegando. Né? Então, todas as profecias, que viria de Belém, né? O que seria descendente de Davi e tudo mais, tudo isso já estava completo no período intertestamentário. Tá? Pode servir como uma punição, como uma disciplina, o silêncio. Né? Mas também não havia necessidade. O que precisava depois de Malaquias? O que Deus precisava fazer depois de Malaquias? Apenas cumprir. Então, ele só aguardou a concretude dos tempos, né? A plenitude dos tempos. Dá para entender como uma disciplina? Dá. Mas também a gente tem que observar que não havia mais necessidade de profecias. Estava tudo dito já. Nós que não enxergávamos. Nós que não entendíamos. Tá certo? Senhor Roberto.
João Batista foi o último profeta, né? Não quer dizer que depois não apareceram outros profetas, mas não relacionados com revelação especial, né? Então, Ágabo foi um deles que apareceu depois, está lá em Atos. Sim. Né? Então, ele previu uma fome que aconteceu, previu a prisão de Paulo, né? As filhas de Filipe profetizavam, mas não tinha nada relacionado com uma revelação especial. Então, João Batista foi o último profeta realmente, né? João Batista foi o último profeta ordinariamente falando. Isso. Tá? É aquele último que falou de Cristo. É o último que, né, foi utilizado para afirmar Cristo. Mas, como eu disse, tanto em teofanias como em profecias. Se Deus quiser, Ele faz. Poder, capacidade, sabedoria, Ele tem para isso. Tá certo? É que a gente tem que delimitar a profecia como algo que aponta para a obra salvítica, né? Seja Jesus, né? Seja a segunda vinda, né? Mas eu concordo com o senhor, tem outras pessoas no Novo Testamento, né, que fazem previsões. Outro ponto, né? Você falou que tudo aponta para Cristo, e realmente Sempre aponta para Cristo, né? Então, no Antigo Testamento, nós temos 150 profecias diretas falando de Jesus, né? Onde ia nascer, como ia morrer, né? Isso aí é uma coisa fantástica. E se desdobradas, elas passam de 300 profecias. Então, isso é uma coisa fantástica, porque você fala assim, o sujeito acertou. Né? Eu posso falar, olha, daqui 10 anos vai nascer um sujeito em Botucatu que vai chamar José. Olha, quase 100% de chance de acertar. Né? Mas quando eu começo a colocar mais detalhes... Aonde? Filho de quem? Filho de quem? Né? O que ele vai ser? Né? Então, matematicamente, é impossível se cumprir 150 profecias você acertando. Eu acertei. Né? Então, a matemática fala que se você tomar 8 profecias, a probabilidade de você, se você fizer 8 afirmações em relação a um assunto, a chance de você acertar é 1 em 100 quadrilhões. 100 quadrilhões, para ter uma ideia, você revestir o Brasil com 6 camadas de moeda de R$1. E pintar uma de vermelho e falar assim para o sujeito, colocar o sujeito em qualquer lugar do Brasil e falar, tampar o olho dele e falar, você tem uma chance de achar essa moeda vermelha. Né? E a matemática fala que ainda é possível. Com 8 profecias. Imagine qual a probabilidade 150. que eu tenho. 150 profecias. Matematicamente impossível. E assim a matemática também prova que a evolução, segundo a ciência burra, né, que a gente pode falar, a evolução é impossível do jeito que eles colocam. É impossível. Né? O corpo humano é uma coisa... Você falou de uma célula. São tantas proteínas funcionais que uma célula precisa para viver, que é impossível criar do nada. Né? Imagina um ser humano. Eu falo assim, coisas pequenas. Né? Por que o canal do vidro não desce e ele sobe? Dentro do vidro. Por que sobe? Para não entrar água. É um detalhe. Mas de um arquiteto perfeito. Né? Um arquiteto perfeito. Por que a caixa torácica infla e volta? Né? Para poder você respirar e expelir o ar. Né? E um detalhe, desculpe se eu sou até meio grosseiro de falar isso. Deus providenciou tudo. Ele colocou, a palavra fala que ele colocou os órgãos, né, os membros, como ele previa, como ele quis. Né? Então, nós temos um umbigo. Nós temos um aparelho digestivo que vai de boca a ânus. Por que o ânus está atrás? Por que ele não fica no lugar do umbigo? Já pensou que situação difícil que seria? Não, então, todo detalhe foi criado por Deus, foi pensado por Deus, e Deus é perfeito. Eu fico, assim, impossibilitado de comentar a perfeição do corpo humano, porque, primeiro, eu não sou da área de biológicas, né? Sou de humanas, né? Mas eu vou para os humanos, então, vou para as humanas, né? A forma como o pensamento ocorre, a aquisição de conhecimento, né?
Não tem como nós crermos que o nosso cérebro, aliado a uma coluna, adquire aquilo e armazena essa informação. Sabe? Nós não estamos falando aqui de um HD de computador, nós estamos falando de algo orgânico, gente. Para pensar, é água e proteína, o nosso cérebro, e células. Isso armazena informação. Como que isso funciona? Né? E o senhor falou que Cristo é apontado em toda a Bíblia, né? São 150 profecias. Eu vou fazer essa pergunta. Qual que é o primeiro momento que Cristo aparece, não aparece no sentido teofânico, de aparecer, mas qual que é a primeira menção a ele na Bíblia? Que fala do errado. Foi antes. Foi antes. Ah, não, peraí. Foi no mesmo episódio, mas foi no momento em que Deus mata o animal para cobrir Adão e Eva com peles. Foi no mesmo episódio. Por quê? Sem derramamento de sangue não haverá remissão Esse é o proto-evangelho. Quando Adão e Eva pecam, o que Deus faz? Além de expulsar eles do paraíso, né? Ele cobre eles com peles de... Tirou a pele do animal, ele ficou vivo? Ou matou o animal? Então Deus derramou sangue. Em antevisão, em apontamento para Cristo, que seria morto e seu sangue verteria por nós. Toda a Bíblia é a revelação especial de Deus. E toda ela, se a revelação especial se concretiza, tem seu ápice em Cristo, toda ela aponta para Cristo. Desde o pecado original. É isso aí. Mais alguém, irmãos? Não? Vamos orar? Vamos nos pôr de pé?